Bem-vindos, isto é Sala Aberta, um podcast com talento. Estamos aqui hoje a iniciar a temporada com um tema muito especial, um tema que certamente muitas pessoas se identificam, que é concluir o nono ou 12º ano em idade adulta. Tenho aqui pessoas também muito especiais connosco para falar sobre este tema. Estas pessoas apoiam os nossos formandos de formas diferentes, apesar de ser de formas diferentes, têm o mesmo objetivo, tal como a restante equipa, que é apoiar o nosso formando até ao fim, para que ele sinta confiança, apoio e também dignidade no processo, certo, meninas? Exatamente. Vou começar por vos apresentar. Cristiana Teixeira, a nossa coordenadora de formação, Bárbara Durão, a técnica responsável pela formação Air Learning, e a Cátia Teixeira, gestora de recursos humanos do Departamento de Orientação Pedagógica. Muito bem-vindas, obrigada por estarem aqui. Obrigada a nós. Obrigada a nós. E vou começar aqui com esta conversa com um quebra-gelo. Eu gostaria que vocês definissem esta solução que nós vamos falar aqui hoje numa palavra. Começo por ti, Cristiana Teixeira. Como é que definirias esta solução que nós hoje vamos apresentar às pessoas que nos estão a ouvir e porquê? Eu acredito que é uma solução impactante, porque o feedback que nós sentimos diariamente, percebemos que há uma mudança drástica da vida das pessoas, que muitas vezes chegavam receosas, mas que através dessa conquista conseguem perceber que mesmo o impacto profissional e pessoal que têm na vida é através da conclusão. Muito bem. Bárbara. Para mim, um presente. Ou seja, um presente para o nosso formando, não é? De ter aqui mesmo um impacto na vida real das pessoas, não é? Este tipo de formação. E um presente até para mim, que tenho a sorte de poder trabalhar diariamente e ver o impacto real que a nossa formação tem. Excelente. Cátia. Para mim, é só o início, porque a partir daí há um grande processo de transformação, aqui na linha do que a Cristiana partilhou, e é só o princípio de começar-se a abrir novas portas, novos quereres e novas vontades. Muito bem. Excelente, obrigada, meninas. Agora vamos entrar mais aprofundadamente no tema. E Cátia, começo por ti. Falaste em abrir novas portas, mas para se abrirem portas é preciso dar um primeiro passo, não é? E tu, como coordenadora dos nossos orientadores pedagógicos, sabes em primeira mão que efetivamente há muitas pessoas que chegam até nós, potenciais formandos, com alguns receios, com alguns medos, porque pensam: voltar a estudar em idade adulta, concluir o nono e 12º ou o 12º ano, será que sou capaz? Que medos e receios é que nos chegam mais e chegam mais aos nossos orientadores pedagógicos? No fundo, já trouxeste algumas respostas e esses medos são todos legítimos, fazem mesmo parte. São medos que, traduzindo, não é? Eles. É muito isso, é regressar à escola, é conciliar uma vida adulta que já está a acontecer, em que já há uma intervenção familiar, em que já há toda uma logística do dia a dia, às vezes um trabalho, 2 trabalhos, não é? E uma vontade, não é? De poderem realmente fazer um upgrade na vida delas que as retirem desse lugar. Mas antes disso, eles têm um impulso, uma vontade de quererem fazer. Mas depois, durante todo o processo de orientação pedagógica e o acompanhamento que fazemos, se em primeira instância eles chegam porque têm vontade de ter um papel que diga que tenham ou o nono ano concluído ou o 12º ano, à medida que a conversa vai acontecendo é que vamos descobrindo essas tais inseguranças. Às vezes são tecnológicas, outras vezes é mesmo falta de autoestima, falta de crença nelas próprias ou de merecerem, fazerem e darem este passo por elas próprias. Este é o ponto que se calhar poderemos mais à frente lá chegar, mas é o ponto que mais me toca a mim e até à minha equipa, que tem muito a ver com isso, com o merecimento. É agora, é este o meu momento, mas e se eu faço este passo, e se eu dou este passo, e se faço este investimento e eu não consigo, e nós ajudamos, mas porque é que não vai conseguir? Mas o que é que já aconteceu? O que é que já conseguiu? E aqui voltando à linha dos medos, as incertezas fazem parte, e às vezes nem eles próprios têm mesmo noção de quais é que eles são, e por isso é que é mesmo importante todo o acompanhamento que nós damos, desde o primeiro contacto, o primeiro impulso que eles têm, porque há algo ali, mas depois percebemos que é mais enraizado e que precisamos de trazer ao de cima e tornar mais consciente a importância também de tomarem a decisão.
Sim, tu no fundo estás aqui a falar um bocadinho da nossa metodologia, não é? Dentro da nossa metodologia 360 nós temos a orientação pedagógica É isso. e, portanto, este processo inicial é essencial para o desbloqueio desses medos e desses receios, não é? E as pessoas, mais do que nós darmos as respostas às pessoas, serem as próprias pessoas a encontrarem as suas próprias respostas, não é? Como é que uma orientação pedagógica ajuda nesse desbloqueio, nesse encontrar de respostas que só os próprios potenciais formandos podem dar, não somos nós, não é? Na verdade, Joana, muitas vezes tem mesmo a ver com fazer perguntas importantes. Normalmente são perguntas que temos que devolver no sentido das objeções que eles próprios trazem. Recordo-me aqui, por exemplo, de um potencial formando que fez o pedido de informação, já tem uma empresa, ou seja, teve aquele impulso e depois, durante a orientação, a dado momento, responde algo como: eu até já tenho um cargo, já tenho a minha empresa, não preciso. E depois nós devolvemos-lhe com uma pergunta: repare, se você não tem o 12º ano, como é que você vai exigir, nos seus processos de recrutamento, um candidato ter o 12º ano? Ele matriculou-se. E às vezes é um bocadinho isto, é pôr as pessoas também em perspectiva e, acima de tudo, tornar evidente que há uma autorresponsabilidade sobre as decisões que tomam. E só passa por elas, mas que é mesmo uma partilha que tem camadas, que temos que ter muita sensibilidade, muita escuta, porque nem sempre aquilo que eles trazem é aquilo que vamos partindo, e peço desculpa à expressão, pedra, para chegarmos ao cerne da questão. Muito bem. E no fundo, os nossos potenciais formandos também dão um primeiro passo, não é? Mas nós também, Cristiana, tivemos que dar um primeiro passo, não é? Para termos esta solução, esta formação para a conclusão do 12º ano. Portanto, como é que surgiu tudo isto? Porque é que nós decidimos avançar com esta solução? Queres nos falar um bocadinho sobre isso? É assim, para explicar como é que veio esta solução, eu acho que eu preciso de fazer aqui um enquadramento, porque tem muito a ver com a visão da empresa. Nós damos formação há cerca de 10 anos e nunca estivemos satisfeitos com aquilo que estava a ser feito no momento. Pensamos sempre no futuro, porque a verdade, e indo de encontro àquilo que a Kátia falou, é mesmo ajudar a que o formando, a quem nos procura, desenvolva o seu verdadeiro potencial, fazendo-o acreditar. Então, no início, nós começamos só por qualificação profissional. E eu digo só porque já vão perceber, até porque são competências técnicas que os profissionais lhes davam para exercer áreas diferentes. Eu vou aqui pegar, por exemplo, no auxiliar de saúde e geriatria, mas essas competências técnicas que depois eles iam exercer e com as parcerias das empresas também percebemos que eram muito importantes, nós percebemos que não eram suficientes. À semelhança dos nossos parceiros, também a Talento, quando recruta, procura as soft skills, as chamadas soft skills, não é? Cada vez são mais valorizadas no mercado. E os cursos de qualificação profissional só por si não estavam a passar essa parte do desenvolvimento pessoal do formando e era muito valorizado. Acreditando então no potencial de cada um, percebemos também com a melhoria contínua que seria necessário a empresa apostar com uma formação adaptada a essa área, que é o RH mais valor. Excelente, competências técnicas, a parte do desenvolvimento pessoal, excelentes profissionais. Mas a verdade é que na realidade do mercado eles continuavam a faltar alguma coisa. Nós vemos anúncios de empregos diariamente e muitas das vezes há um pré-requisito que é a escolaridade. E nisso nós ainda não conseguíamos ajudar, não é? Não tínhamos soluções. E como empresa focada sempre nas soluções, análise de questionários, falar sempre com outras empresas, não é? Nós acreditamos na sinergia desde há 10 anos atrás e continuamos a apostar nisso. Percebemos que precisávamos de encontrar uma solução para isso, porque as pessoas já confiavam na nossa empresa e procuravam-nos a nós para lhes dar essa solução, apesar de haver soluções também noutros locais. Ou seja, procuravam a nós pela confiança que foram desenvolvendo connosco. Percebemos então, também com parcerias com o Centros Qualifica, que nós podíamos ser a resposta a essa necessidade deles. Então, começamos a desenvolver a formação, ou seja, um percurso flexível para que eles pudessem ajudá-los a concluir o 9º e o 12º ano. Acabou por ser um culminar de uma preparação total para que o formando consiga realmente atingir o seu objetivo num mercado cada vez mais desafiante e cada vez mais com mais competição, e eu acho que
ainda não estamos satisfeitos, porque ainda há muita coisa para fazer, mas já é um bom caminho para que o formando encontre em nós todas as respostas que precisa para se diferenciar. Sem dúvida. Falas um bocadinho da nosso foco na melhoria contínua, não é? Quando falas, não estamos satisfeitos, nunca estamos, não é, meninas? Nunca. Nunca estamos satisfeitas. Estamos sempre neste foco de poder melhorar os nossos serviços e foi isso que nos levou até esta solução, como disseste e muito bem, para podermos corresponder a todas as necessidades do mercado. E vamos continuar a estar focados nisso, não é? É esse o nosso foco, essa insatisfação constante, não é? Que nós temos. Chamada baba. Chamada baba, exatamente. Estamos sempre com aquela baba e aquela garra de fazer melhor pelo nosso formando, o que é incrível. Cristiana, e quem é que pode fazer esta formação? Quais são os requisitos? Bem, primeiro, além da motivação e vontade para tomar este passo do é agora, que foi importante a Cátia dizer isso, nós sentimos muito que há muitos formandos que adiam a decisão e o é agora é mágico e transformador. Ou seja, quando eles chegam a esse momento, precisam ter pelo menos o 6º ano, está bem? O 6º ano para depois concluírem o 9º e, caso depois queiram prosseguir, para o 12º, e também um certificado de habilitações. Acima de tudo, como é direcionado a adultos, também acima de 18 anos para poder prosseguir este percurso. Perfeito. E portanto, eu acredito que algumas pessoas estão a ouvir esta conversa, não é? Estão a dizer, ok, mas isto tem credibilidade pedagógica, isto é oficial. Portanto, tu como coordenadora de formação, Cristiana, queres responder a esta pergunta que certamente vai na cabeça das pessoas? Claro que tem. Senão não avançaríamos para isso. E é uma excelente pergunta. Mas não o faríamos de forma diferente. Ou seja, obviamente que está alinhado com o Catálogo Nacional de Qualificações, é um curso certificado, são professores, neste caso desta formação, são professores com anos de experiência e habituados a diferentes níveis de aprendizagem, porque a verdade é que a aprendizagem das pessoas não é igual e nós precisamos ter profissionais habituados a lidar com diferentes tipos de pessoas para conseguir que no final todos consigam atingir o objetivo, que é o nosso trabalho diário, e acaba por ter então esta adaptação e esta credibilidade no mercado para que depois, em parceria com os centros Qualifica, seja dada a devida escolaridade. Muito bem. Portanto, no fundo estás aqui a falar da adaptação, não é? Bárbara, tu como pessoa também que acompanha os nossos formandos e cheia de motivação, preocupas-te verdadeiramente, tal como a Cátia e a Cristiana, com os nossos formandos, que é uma das coisas que nos distingue, não é? Sem dúvida. Estes formandos, este percurso tem flexibilidade, não é? Queres explicar que tipo de flexibilidade na prática é que este percurso tem, este tipo de formação? Então, na prática, os nossos formandos podem fazer aqui a formação ao seu ritmo, não é? Portanto, não têm que ir horários rígidos. Claro que tem um cronograma, tem uma preparação, tem um plano, não é? Claramente. Mas o formando não tem que deixar outras responsabilidades, não é? Como a Cátia até mencionou primeiramente, de uma família, não é? Portanto, alguns dos nossos formandos já têm família, têm trabalho. Portanto, não têm que abdicar aqui de certas responsabilidades familiares, entre outras coisas, para fazer a nossa formação. Portanto, podem aplicar no dia a dia, por exemplo, podem ir no metro, podem estar a estudar, têm tudo na nossa plataforma, neste caso no Moodle, não é? Portanto, podem fazer um dia a dia, têm o seu dia a dia, né? Mas ao mesmo tempo podem fazer aqui a formação, porque não têm que se deslocar, não têm que ir a uma sala física, não é? Não têm que perder esse tempo, podem estar confortáveis em casa e não têm que abdicar de estudar por causa dessas questões, lá está, familiares, de trabalho, não é? Portanto, podem ter aqui uma flexibilidade muito Sim. positiva na vida deles. Depois continuam com a responsabilidade, mas a acelerar as competências que precisam. Exatamente. Sim. Sim, no fundo foi uma coisa boa que o próprio Covid-19 nos trouxe, não é? Esta abertura para olharmos para este online. tipo de metodologia, deste tipo de formação de uma forma mais aberta, não é? Que agora percebemos, na Talento percebemos que o mercado precisa efetivamente disso, que as pessoas procuram mais formação à distância, formação online, portanto a experiência diz-nos que resulta efetivamente e certamente que algumas pessoas estarão a pensar aqui mais nas dificuldades tecnológicas até. Uma de vocês quer falar um bocadinho sobre isso, na questão das dificuldades tecnológicas? Há aqui algum limite? Eu posso trazer alguma intervenção nesse aspecto. Temos formandos que efetivamente acabam por avançar, ganhar coragem e tomarem a decisão, mas que já tinham efetivamente enumerado que
ou o receio de não conseguirem devido a esses limites mais tecnológicos. E a verdade é que também nós, enquanto orientadores pedagógicos, procuramos passar aquilo que vai ser um início, vai ser tranquilo, vai ser aos poucos. A plataforma é extremamente acessível, é super intuitiva, e depois, passados uns tempos, eles começarem, vem o feedback. Afinal, tinha razão. Pronto, e é isto que nós queremos. Isso. É mesmo isso. Sim, e há uma coisa que é certa, não é, meninas? Que há um acompanhamento, não é? Diário. Diário. Portanto, eles não estão sozinhos, não é? Nenhum formando nosso está sozinho, não é? Portanto, que tipo de acompanhamento é que há? Bárbara, Cristiana, querem falar E sobre isso? é muito engraçado, Joana, porque tu falaste à distância, e eu acho que o à distância as pessoas pensam mesmo na parte física. O à distância é positivo porque realmente eles podem, como a Bárbara disse, estarem a fazer o curso onde querem. Enquanto estão de férias, fora do país, no metro, na praia, onde quiserem, onde acharem que reúnem condições para conseguirem visualizar os conteúdos. Mas dificilmente, e eu falo disto porque também falamos com os formandos diariamente, eles sentem mesmo à distância. A verdade é que a nossa equipa consegue traduzir sempre muita proximidade, apesar da formação ser através de um ecrã. Ou seja, este acompanhamento diário, às vezes estas dificuldades que eles transmitem na entrevista e que depois se vão abrindo também com os restantes colegas à medida que vão trabalhando connosco, acabam por ser facilmente colmatadas, e até eles ficam surpreendidos e agradecidos, que acaba por ser isso também nos motiva diariamente. Porque eu acho que não... A Kátia falou e falou bem, é muito intuitiva a plataforma, e nós temos colegas disponíveis, quer durante a semana, quer durante o fim de semana, através dos grupos, para colmatar algum obstáculo que eles encontram naquele momento, que eu acho que é muito importante, eles sentirem seguros que, se ao sábado, que é quando eles têm disponibilidade, estiverem no Moodle e quiserem ler aquele material ali e o PDF não está a abrir por algum motivo, eles têm no grupo alguém disponível para... Atenção, é assim, envio a acompanhá-los, a dar-lhes, ou seja, acabam por se sentir seguros e por sentir até uma proximidade maior do que se eu vos dissesse que a formação é presencial uma vez por semana. Ou seja, eu acho que isso facilmente desvanece pelo tempo, a partir do momento que eles estão na apresentação, ouvem-nos a falar, veem os manuais, veem os vídeos de recurso, não é? Porque nós, como equipa, tentamos diferenciar em várias metodologias para que eles realmente, e como a aprendizagem há bocado falamos, é diferencial. Há pessoas que é mais a leitura, há pessoas que percebem mais quando falam com outra, quando lhes é explicado verbalmente. Um vídeo, não é? Ver um vídeo. Exatamente, mais visual, e esses recursos estão todos disponíveis para o formando de várias formas também, quer por e-mail, grupos do WhatsApp, o próprio Moodle, para que eles consigam todos chegar depois àquele nível e atingir os seus objetivos. Bem, e no fundo, Bárbara, há tanto acompanhamento, não é? Que os próprios formandos se ajudam uns aos outros muitas vezes, não é? Nos próprios grupos do WhatsApp, como a Cristiana falou, não só vocês que ajudam os nossos formandos, mas os próprios formandos depois, de forma sinergética, se ajudam uns aos outros, não é? Sim, Bárbara? há ali muita ajuda, né? Portanto, nós conseguimos acompanhar através dos grupos, né? Do WhatsApp, como a Cristiana estava a dizer. Ou seja, até é bonito nós vermos isso, não é? Portanto, eles têm dúvidas, nós não estamos 24 horas a responder, não é? Portanto, às vezes as pessoas enviam mensagens à noite, há sempre alguém que ajuda, e isso também é muito gratificante, ver que as pessoas estão todas para o mesmo objetivo e entre si também se conseguem ajudar, não é? Sim. E também acrescentando só uma coisa que a Cristiana disse, é nós como equipa somos todos muito bons a ouvir, não é? A necessidades dos formandos, aquilo que podemos fazer por eles, as melhorias que nós podemos, né, diariamente, pronto, aqui agilizar processos e tudo. Portanto, eu acho que isso também acaba por transformar, não é? O longe, ou seja, o longe faz perto, não é? E eu eles, acho que eles isso é sentem muito, eu acho que eles sentem muito Sim. isso. E são muito agradecidos também em relação a isso, o que é incrível, Muito. não é? Sim, no fundo tocaste aqui num dos nossos valores, não é? Da Talento, que é a empatia, não é? Essa preocupação genuína. Está no Isto não é ADN. só no papel, isto está no ADN, não é? As pessoas podem dizer, não são imparciais.
mas somos imparciais, não sabemos o que é que nós valemos. E efetivamente, nós preocupamos-nos verdadeiramente com os nossos formandos e procuramos ter pessoas na equipa, não é? Que tenham esses valores bem enraizados, a empatia, porque sem empatia nós não conseguimos verdadeiramente ajudar as pessoas, não é? Portanto, isso está presente e depois há formandos empáticos que se ajudam uns aos outros também, portanto, o que é fantástico. Acredito que uma das perguntas que também está a surgir do outro lado é sobre a certificação. Portanto, e este processo aqui é certificado? Como é que funciona a certificação? Bárbara, queres falar um bocadinho sobre isso? Ok. Então, o formando, quando faz connosco aqui o percurso formativo, não é? Fazendo todas as unidades de formação de curta duração com aproveitamento, tem um certificado de qualificações, não é? Pronto, a partir deste certificado, seja no 9º ano, 12º ano, não é? Depois é validado por um centro qualifica. Portanto, os centros qualifica são fundamentais aqui neste processo. Nós temos tido muita sorte mesmo, porque temos reunido com vários centros qualifica, temos técnicas dos centros, coordenadoras incríveis que também estão muito alinhadas com os valores da Talento. Isso sem dúvida que é uma mais-valia, não é? Portanto, tem aqui dado uma grande ajuda nestes processos, porque são eles que fazem aqui o reconhecimento e a validação das competências dos nossos formandos, não é? No fim aqui do percurso, após ter o nosso certificado de qualificações. Portanto, lá está, é um processo simples, não é? Portanto, o formando faz connosco o percurso formativo, tem o certificado de qualificações e, posteriormente, o centro qualifica, faz então uma comissão de avaliação de certificação e emite o certificado de equivalência. Isso mesmo. É engraçado como até os centros qualifica têm esta empatia àqueles que estão aqui connosco no processo, não é? No fundo, Sem dúvida. uma coisa inspira a outra, não é? No fundo, Sim. e acabamos alinhados. Nós, desde o início da Talento, procuramos muito, como a Cristiana disse muito bem, sinergias, não é? Sabemos que não crescemos sozinhos e que não fazemos nada sozinhos. Portanto, esta solução vem muito alinhada com isso também, não é? Sabemos que para apresentar uma solução realmente oficial e certificada, precisamos dos centros qualifica, que são muitos deles nossos parceiros e confiam em nós e nós confiamos neles, e é assim que vamos ajudando os nossos formandos, não é? Sim, há sempre uma grande ajuda entre nós, Talento, e os centros qualifica, porque se nós precisarmos de alguma coisa, eles estão lá, se eles precisarem de alguma coisa, nós estamos cá, e é sempre bom, não é? Ter esse acompanhamento também por parte deles, não é? As técnicas, quando nós reunimos e tudo, sentimos mesmo aquela empatia, não é? Ou seja, estamos completamente alinhados, queremos o melhor para os adultos que nos procuram, para os nossos formandos e eles também, e isso é sempre muito positivo. E conhecermos, não é, a realidade, porque nós às vezes conhecemos a nossa realidade e não conhecemos a realidade dos centros qualifica, de outras empresas, o que seja, e então é sempre bom ter essas reuniões com eles e estarmos dentro do tema, não é? Isto é bom para todos. Sem dúvida. E eu agora gostaria que falássemos aqui um bocadinho de pessoas reais, não é? Trouxéssemos aqui alguns exemplos. Querem trazer aqui alguma história que vos tenha marcado, para demonstrar também a diversidade de pessoas que nos procuram, não é? Porque não é só aquele tipo de perfil que é o estereótipo, não. Há muitos tipos de perfis, muita diversidade das pessoas que nos procuram, histórias verdadeiramente marcantes, não é, meninas? Nós todos os dias temos o nosso canal de comunicação, todos os dias no canal, como é que é? CM Talento, não é? O canal CM Talento está sempre lá a cair testemunhos dos nossos formandos, não é? Que nós procuramos passar para motivar também a equipa, para ir corroborando que efetivamente estamos no caminho certo e que estamos a impactar vidas, porque isto não é um certificado, não é só um certificado, isto é efetivamente uma mudança de vida, é impactar vidas todos os dias, e nós fazemos isso e vamos recebendo testemunhos e feedbacks, e vocês que estão na primeira linha lidam diariamente e diretamente com este tipo de casos, não é? Querem trazer aqui algumas situações, falarmos um bocadinho sobre isso? Quem começa? Eu posso começar. Há muitos, Joana. É como tu dizes, porque e muitas vezes nem são procurados, o que eu acho mais entusiasmante, porque eles vêm com orgulho e com aquele sentido de conquista, de falar-nos: olha, consegui fazer isto e agora vou para ali. E eu sei que acho que acaba por haver muitos nomes, até porque para nós são todas pessoas com histórias e envolvemos-nos nelas, mas eu acho que a que mais me toca e que acontece frequentemente são pessoas que, como a Cátia falou na altura da entrevista, provavelmente adiavam a decisão de avançar para este sonho, não é? Chegaram ali e disseram: é agora, vou fazer o 9º ano, ou seja, um passo, porque o ensino recorrente não resultou para eles, ou seja, vinham com medos, com frustração, com medo da falha.
o fazer o 9º ano deu-lhes o sentido de conquista, aumentou a autoestima, a confiança, o orgulho familiar, que muitas vezes também acaba por ser por realização pessoal, e o orgulho familiar envolve nisso, mas chegam ali e parabéns, conquistou o 9º ano, e ele diz: mas eu agora inscrevi-me para o 12º. É por isso que eu disse que esta solução é o início. E é viciante. Pois é. Eu acho que quando nós ganhamos aquele bichinho e aquilo está a resultar e nós sentimos-nos realizados, o sentido é sempre para a frente. Então estão no 12º ano e às vezes até se inscreveram também num curso de qualificação profissional. Sempre gostei da área de saúde, cuidei da minha mãe, imaginemos, e agora vou tirar o 12º ano e o curso de auxiliar de saúde e geriatria. Estou-vos a falar disto porque acontece frequentemente e ainda por cima tenho mais proximidade com os dessa área. E, surpreendentemente, quando chegam ao 12º ano, concluíram o auxiliar de saúde e geriatria e o 12º ano pelo percurso que nós temos falado, querem saber que informações é que nós podemos ajudar para seguirem a parte da licenciatura em enfermagem. Ou seja, são pessoas que nos chegaram ali perdidas, nem sabiam bem o porquê que nos procuraram, mas alguma coisa lhes disse para confiarem em nós, e que seguem um percurso completo. Ou seja, encontraram ali a solução, a confiança na empresa, e nós ficamos tão felizes como eles por eles estarem agora naquele sítio da vida deles, que foi onde eles sonharam, ou que nem tinham sonhado porque sentiam por algum motivo que não eram capazes. Não podiam, não é? Sim. Parece que esta é mesmo a tal transformação, porque depois tornam-se talento. São como nós, vão à procura da melhoria contínua, de mais. De repente querem mais. Começaram por querer aquele passo, como a Cristiana disse, mas depois querem mais, querem fazer uma licenciatura, querem, sei lá, tirar um curso de PT. Estou-me a lembrar aqui de um formando que se matriculou porque tinha que fazer o 12º ano, porque gostava de entrar na área de tirar um curso de PT, e depois a orientadora foi fazer um treino de CrossFit, ou seja, eram da mesma área de residência, e ele estava lá a dar o treino. Ele já era PT. Portanto, isto é incrível. Mesmo. É incrível, é mesmo fantástico. Eu tenho aqui uma situação que achei também muito gira, e é o tal agradecimento. Aquele reconhecimento que nós recebemos e que nos deixa o coração mesmo cheio. Um dos nossos orientadores teve a visita de um formando que terminou o percurso dele modular e quis tirar uma foto com ele com o certificado na mão. Ok? Isto é lindo. Mesmo. Percebes? Ele soube que foi este orientador que foi importante para a tomada de decisão. Aquele orientador trouxe-lhe a confiança, a coragem, aquela palmadinha nas costas. Vamos lá, e eu estou aqui para o segurar, para não o deixar cair, não é? E então estas são, pronto, as duas situações que eu me recordei agora de repente, mas são mesmo muitas histórias, não é? Sim, nós temos muitas histórias e depende sempre qual é o objetivo de cada formando que nos procura, não é? A parte boa da formação modular é que há sempre um impacto positivo, portanto, as pessoas, nós temos formandos que querem prosseguir aqui os estudos, não é? Uma licenciatura, por exemplo, e é super ok, não é? Com a nossa formação. Temos formandos que querem aqui uma melhoria na carreira, não é? E temos outros formandos que é só para realização pessoal. E pegando até aqui nesta parte da realização pessoal, nós temos aqui um formando que nós todas sabemos quem é, né? Porque teve muito impacto, que é um formando que tem 70 anos. Portanto, ele é muito ativo, não é? Ele tem uma agência, inclusive, que coordena aqui outras pessoas. Ele já foi GNR, já teve cargos políticos, portanto, teve sempre uma vida muito ativa. E o que ele nos transmitiu foi que não precisa do certificado para ascender na carreira, portanto, é só mesmo realização pessoal. E ele nos estava a falar comigo e estava-me a dizer que até já podia dizer aos netos que estava a estudar como eles. Pronto. Portanto, isso é mesmo muito gratificante. Isso é o pináculo, nunca é tarde mesmo. Exatamente, não é? ou seja, é incrível, não é? Porque há sempre uma história positiva, não é? Nem que seja para a realização pessoal, ganhar aquela confiança novamente que sou capaz, que eu consigo, não é? Como vocês também O fecho de um já ciclo falaram. que não foi fechado. É muito bom, não é? Portanto, esse formando impactou-me também. E depois recordo-me de outra história, que é de uma mãe solteira, que ela falou comigo e disse-me que basicamente nunca conseguiu terminar aqui os estudos. As modalidades que existiam, não é? Na altura que ela quis terminar, não eram compatíveis com a vida dela, porque ela depois engravidou, teve o filho, era tudo presencial.
não é? Portanto, não conseguia aqui deslocar-se ao local da formação, neste caso, e que então a nossa solução foi a que mais se enquadrou, não é? Na vida dela. Pronto, e foi incrível perceber que nós ajudámos nesse processo, não é? Porque é mesmo isso, nós ajudamos uma pessoa a terminar um ciclo de estudos, não é? Fechar, como tu disseste, um ciclo que ela não conseguia até à data, por causa do filho, por causa das responsabilidades, lá está, aquela flexibilidade que nós falámos há pouco é mesmo isso, ou seja, a pessoa consegue não parar a vida dela, não é? Para terminar aqui a formação. E foi o que Estamos a falar aconteceu de com vidas esta. reais, não é? Estamos a falar de Exatamente. vidas reais. Sim, não é só um certificado, é o que tu disseste há bocado, não é só um certificado, é mudar a vida da pessoa, não é? A Exatamente. pessoa, depois de terminar aqui o ciclo connosco, não é? Consegue o mundo. Sem dúvida. Consegue o Eu mundo. acho que já está. A minha próxima pergunta acho que já está aqui bem perceptível o que é que vocês vão responder. Mas o que é que mais vos orgulha nesta solução? É um impacto real na vida das pessoas e sentir aquele agradecimento profundo mesmo, não é? Portanto, as pessoas ligam-nos a agradecer por tudo aquilo que nós ajudamos, não é? A concretizar muitas vezes um sonho, não é? E o poder que isso lhes dá para a vida delas, ou seja, impacta realmente. Isso é mesmo muito bom. É isso mesmo. É isso, meninas. Eu Mais não, alguma eu coisa? não acrescento nenhuma palavra porque impacto é a Entusiasmei-me. palavra. É isso. Que pelo menos eu estava a sentir. Era, o que me orgulha realmente para os formandos também é isso, porque se vê a transformação e o impacto, como a Bárbara disse. Mas eu também gostava de deixar uma mensagem à equipa, porque trabalham com muita intenção. Obviamente que o grande trabalho é por parte do formando, também. É um trabalho, é um processo, mas a intenção com que a nossa equipa trabalha diariamente tem repercussões no sucesso do formando, também. Inevitavelmente é pela intenção, pela dedicação, pelo esforço diário, por melhoria contínua, por tentarmos arranjar soluções e não problemas, tá bem? Quando às vezes os obstáculos são muitos por parte do formando por causa de crenças, por causa de medos, a equipa é incansável. E eu acho que o que me orgulha muito e sempre me orgulhou na Talento é esse querer desmedido, às vezes mais do que os formandos, não é? Nós dizemos muitas vezes não podemos querer mais do que eles, mas a verdade é que nós queremos mais do que eles. Exato. E por isso é que festejamos tanto ou mais os sucessos que eles têm e adoramos festejar junto a eles, mas é um motivo de orgulho imenso e acho que acaba por tomar repercussões que também influencia no próprio sucesso do formando. Isto passa para eles, não é? Eles A sentem nossa muita alegria intenção. também. Exatamente. Sem Passa dúvida. para eles. Sim, as pessoas estão a ver aqui 4 caras, mas isto é muito mais do que estas 4 caras, não é? Temos uma equipa, como tu disseste e muito bem, muito dedicada, que se preocupa verdadeiramente com os nossos formandos, que se preocupa ainda mais, como tu disseste, do que às vezes os próprios. Mas isso é o que nos faz ser o que somos, não é? E temos certamente muito a melhorar ainda e vamos continuar neste foco, mas faz sermos o que nós somos, não é? E portanto tenho certeza que isso nunca vamos mudar. Não é? Obrigada, meninas, pelos vossos contributos tão verdadeiros e com tanta propriedade. Certamente que as pessoas ficaram esclarecidas. Obrigada também pela vossa atenção. Se isto vos disse alguma coisa, peçam mais informações no nosso website, centrostalento.pt, para poderem conversar com um orientador pedagógico e saberem um pouco mais sobre esta solução, tirarem as vossas dúvidas e também ajudar a encontrar as vossas próprias respostas. Acho que perceberam que efetivamente nunca é tarde para concluir o 9º e 12º ano, mas principalmente nunca é tarde para sermos felizes e concretizarmos os nossos objetivos. Muito obrigada e até ao próximo episódio.